Educação à distância, mudando realidades. E aí, tudo bem com você? Espero que sim, hein? Mas se não estiver, vai melhorar, com certeza. É só você negociar. Negociar com você mesmo, com seus sentimentos, com as pessoas que de repente estão te deixando um pouco para baixo. Estamos falando aqui então de quê? De negociação. E meu nome é Clébio Biliani de Matos e nós vamos arrebentar na aula de hoje porque vamos falar sobre atenção, hein? Muita atenção. Comigo aqui então está o professor, está o Jacó e também a professora Regina. Primeiro, professora Regina, por favor. Tudo bem, professor? Eu espero que vocês aí estejam muito bem dispostos a estudar, porque hoje nós com certeza vamos ver outro assunto super interessante aí sobre técnicas de negociação, né? E eu estou aqui ligadinha no WhatsApp para ver o que vocês estão, se vocês estão entendendo, se vocês estão em dúvida, se vocês querem interagir com algum assunto. Então pode mandar aqui que eu vou estar aqui lendo todos os recadinhos de vocês, certo? Legal, e aqui também nós temos o Jacó, né? O Jacó aqui, dá um oi aí, Jacó. Legal, beleza então. Então vamos começar? Na aula passada nós vimos algumas coisinhas relacionadas ao quê? Lembra aí? Você lembra? Conceito de negociação, discutimos aqui vários conceitos de negociação, não foi? Vimos também as 7 habilidades comportamentais necessárias para um bom negociador. Lembra aí qual é? Professor, não lembro não, professor. Por favor, nós temos que ter atenção nas nossas aulas. É um processo evolutivo. Hoje mesmo nós temos muito material para ler e discutir aqui. Eu espero que você tenha muita atenção. Primeira foi comunicação. Segunda, flexibilidade. Terceira, independência. Quarta, lembra, ansiedade. As pessoas ficam ansiosas demais, não é? Quinta, é a criatividade. Sexta, liderança. E sétima, perseverança. Por falar nisso, muito obrigado por você ter voltado, né? Ter sido perseverante e voltar aqui no nosso curso. E eu espero que continue até o final do nosso curso de cooperativismo, beleza? Tá notando alguma coisa diferente hoje aqui? Tá notando alguma coisa diferente? Tô até me olhando aqui na televisão, tá, né? Tô diferente, pronto, já começou a prestar atenção, não é isso? Tô com uma roupa diferente, tô parecendo aí um herói da Marvel, não tô não? Parecendo um Wolverine, alguma coisa assim, né? É porque estão querendo me chamar lá para substituir aquele ator ali, né? Mas tudo bem. Pronto, já começou a prestar atenção. É isso que nós precisamos ter na hora da negociação. Eu vou falar um monte de coisa aqui, espero que você preste muita atenção e no final tem uma surpresa. Lembra da atividade aqui que nós vamos fazer hoje, na nossa tarefinha? Olha, se você acertar tudo, vai ganhar um prêmio, ok? Não sei quem vai dar esse prêmio, mas tudo bem. Vai ganhar um prêmio, mas eu duvido você acertar todas as questões que nós elaboramos hoje para você, beleza? Vamos lá, olha aí o conteúdo da nossa aula de hoje. Processo de negociação para compra e venda. Variáveis básicas da negociação também, o básico para a negociação. Então, o objetivo da nossa aula é entender o processo de negociação no âmbito das organizações e cooperativas, aplicar as variáveis básicas da negociação. Tá bom? Lembrando sempre, olha aí a nossa frasezinha chiclete que tem que grudar. Já chegou na escola? Já, professor, cheguei na escola. Chegou na escola fazendo o quê? Dizendo que tem que ler muito, né? Porque quem lê muito aprende muito, ganha muito, perde pouco. É isso aí, tem que ler. Ó, tá aqui os livros aí, ó. Volta livro pra cá, olha só. Esse livro é maravilhoso, hein? Ó, O Monge Executivo, muito bom, vale a pena. Tem na internet pra você ver. Teoria Geral do Processo, enfim, quem lê muito, aprende muito, ganha muito e perde pouco. Quem lê pouco, aprende pouco, ganha pouco e, infelizmente, vai perder muita coisa. Então, por favor, vê se começa a ler. Olha aí, processo de negociação. Negociação é muito importante, né? É muito importante ficar o quê? Ficar o quê? Olha aí, grifa essa palavrinha aí, ficar atento aos processos, para não ser surpreendido no momento em que ela estiver acontecendo. Ficar sapeando, ficar bobeando, ficar meio que sem prestar atenção no que está acontecendo na hora da negociação. O que é o processo, então? É um termo que indica a ação de avançar.
É ir para frente, é um conjunto sequencial e particular de ações com o objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos ou sistemas dentro do processo. E a negociação é um processo. Então, o que é um processo? O processo de negócio é uma sequência de tarefas. Ou atividades que, ao serem executadas, se transformam num resultado com valor agregado. Você vai agregar mais valor a essa sua negociação. E a negociação, ela é dividida em alguns pontos bem fundamentais. Olha lá, muitos autores ensinam técnicas que convergem para a hora da negociação. Entretanto, precisamos, eu e você, eu também, professor, você com certeza, entender que o processo de negociação, como de compra e venda, por exemplo, contemplam 3 pontos fundamentais. Quais são eles? Pré-venda, que nós vamos discutir, venda ou compra, pré-venda ou pré-compra, venda ou compra, que é o ato acontecendo, a negociação acontecendo, e o pós-venda ou o pós-compra. Muita atenção nessa hora. Você que quer criar uma cooperativa, você que quer trabalhar numa cooperativa, 3 pontos básicos para serem lembrados, discutidos, para termos atenção, ok? A primeira etapa no processo é a pré-venda ou a pré-compra, tá? Então nós vamos viajar em cima desses 2 termos, pré-venda e pré-compra. Ou seja, tudo aquilo que antecede o momento da negociação. Ela não aconteceu, mas eu preciso me preparar. Para que eu viesse hoje aqui no estúdio, eu, a professora Regina, o nosso amigo Jacó aqui, nós nos preparamos antes para vir para essa aula. Você também precisa, na hora da negociação, ter se preparado. Vai fazer uma prova? Precisa se preparar. Precisa, com certeza tem que se preparar. Nesta fase é importante fazer um diagnóstico do cliente, daquele que você vai negociar, ok? Quanto mais informações você souber, melhor será. Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que eles gostam, o que não gosta, se é extrovertido ou se não é muito sério, qual a idade, o sexo, até o time de futebol, se for o caso, precisa conhecer daquela pessoa a qual você vai vender ou você vai comprar alguma coisa. Depois de conhecer, então, com quem vai negociar, é importante definir os objetivos e metas a alcançar com essa negociação. Isso é muito importante, pois lhe dará margem de segurança. Você sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir, para não ficar no prejuízo. Olha a palavra prejuízo aqui. Não pode haver prejuízo. Já pensou, eu plantei uma bananeira, dei um cacho de banana e eu não sei por quanto vou vender. Vou para a feira, chega lá, o cara diz, eu dou R$1 nesse cacho de banana e você vende. Não fez a contabilização para saber quanto vale realmente o seu produto. Vai ficar no prejuízo. Isso não é interessante para nós, não é interessante para a sua cooperativa, não é interessante para ninguém. Fazendo uma boa preparação antes da negociação, um bom planejamento, que será tema da nossa 4ª e 5ª aula, nós vamos falar sobre esse planejamento maravilhoso. Sem planejamento não dá para viver, hein? Precisamos ter planejamento na nossa vida, metas. Você estará apto a lutar pelos resultados que deseja atingir. Mas só se você estiver preparado, só se você tiver feito um planejamento. Se não fizer planejamento, infelizmente, a probabilidade de dar errado é muito grande. Olha aí, no momento da negociação, então nós vimos o pré-negociação. Vamos ver a negociação agora, o negócio acontecendo, o fervor ali, a compra, a venda, Você deve ter muita atenção e colocar em prática o que preparou antes, ou seja, o que planejou na pré-negociação, tá? Tá vendo aí, ó? Não, eu não fiz, eu não preparei, professor, eu não fiz nada. Pois é, infelizmente vai se dar mal, vai dar com os burros na água, ok? Olha, cuide de sua apresentação e do seu comportamento.
Comportamento foi tema da aula anterior, citei agora no início da aula, lembra? As 7 habilidades comportamentais. Ixi, professor, só tem essas habilidades? Só tem essas habilidades? Não, existem muitas habilidades. Eu dei 7 para que você, para que nós comecemos a melhorar. Se você já é bom nisso daí, beleza, começa a estudar outras, tá bom? Saiba o que vai dizer. E como dizer? Qual a roupa que vai usar? Olha aí, para não agredir a outra pessoa. A roupa ela agride sim, tá? Que comentário vai fazer? Né? Se poderá brincar ou não na hora da negociação. Isso pode fazer com que você tenha uma ótima negociação ou uma péssima negociação. Parece bem brincadeira, né? Parece que eu estou falando aqui, não deve ser verdade, isso daí é verdade. Se não souber, as pessoas se magoam, sabia? As pessoas ficam tristes com certas situações e eu preciso entender o outro lado também. Antigamente se dizia muito assim, atenda o cliente da forma como você gostaria de ser atendido. Olha que coisa maravilhosa, né? Só que eu sou doido, eu gosto de ser atendido rápido. Pra mim chegou lá, papinho, bola, já compro, se eu não compro, não quero, pronto, acabou. E aí eu vou atender todo mundo dessa forma? Não posso, não é isso? Então a máxima agora, a verdade agora é o quê? Atenda o cliente da forma como ele quer ser atendido, da forma como ele precisa ser atendido. E isso requer, claro, muita atenção com relação àquele que você está negociando, com quem você está emitindo a mensagem, o teu receptor, aquele que está recebendo a sua mensagem, beleza? Vamos voltar lá para o nosso slide, olha aí. Então, esse momento pode ser tenso, hein? Muito tenso, tá? Ou ameno. E você precisa se preparar para ambas situações, para tanto se for tenso ou se for ameno, ok? Nunca entre numa negociação seguro ou autoconfiante demais. Ei, vai ser moleza. Já vê pela cara ali que eu vou conseguir. Cuidado, hein? Tem pessoas que pela aparência, se ela sentar na beira da calçada, você passar por ela, você dá uma moeda pra ela. E ela é capaz de aceitar. E aí quando você vai ver, vixe, nossa, a pessoa é rica, é milionária, é isso, aquilo. E a forma dela se apresentar é diferente. Cuidado, hein? Não menospreze a outra parte. Lembre-se que a humildade também é um ingrediente necessário neste contexto. Somente no decorrer da negociação, hein? Somente no decorrer, quando você sentir melhor a pessoa, quando você realmente analisar melhor a pessoa, se posicionará mais na defensiva ou na ofensiva. Vai depender de como é a outra pessoa. Isso se vê na hora. Por isso que a aula hoje nós vamos falar de atenção e no final nós teremos um teste de atenção. Já fica ligado aí, hein? Entenda que no momento da negociação, você e a outra parte pode pedir um tempo para analisar melhor a proposta ou contraproposta do cliente ou da outra parte. Isto não te fará ficar em desvantagem em relação à outra parte. Dependendo da variável tempo, que veremos mais adiante, tá certo? Pode ser uma forma de pressionar o outro lado, caso ele não tenha tempo para esperar. Por exemplo, ele está querendo vender para você, querendo vender, olha, tá. Aí você fala assim, eu posso dar uma lida aqui no contrato, eu posso dar uma lida aqui e tudo mais. Ele pode dizer, olha, vamos fazer o seguinte, eu baixo o preço mais um pouquinho, eu faço isso. Lembrando que ler é muito importante. Espera-se que você tenha lido, tenha conhecido o produto anteriormente para não entrar em furada. Negociação é coisa séria. A última fase, que infelizmente alguns negociadores, eles menosprezam. Já consegui vender, já consegui minha margem de lucro, já consegui o que eu queria, e não esquece que podem acontecer negociações futuras. A última fase do processo é após venda ou após compra. Muitas vezes negligenciamos, os negociadores negligenciam essa fase, fazendo com que possíveis negociações futuras deixem de acontecer. Grifa isso daí, olha, porque não conseguiu visualizar após venda ou após compra, não vai acontecer as futuras negociações. Por quê? Porque a outra parte ficou lesada, não gostou, se sentiu magoada. Você feriu o sentimento da outra pessoa, quis passar por cima dela, levou vantagem.
No cooperativismo, esta etapa é um diferencial, pois as duas partes precisam se preocupar uma com a outra. Essa é a própria essência do quê? Do cooperativismo. As partes estão juntas para somar e não para diminuir. Olha aí, ó. Tá vendo? Apertando a mão, que coisa feliz, né? Entregar o produto no local acordado e na hora combinada é de fundamental importância. Assim como, claro, se eu vou receber a compra, está no local indicado na hora para receber o produto. Caso haja atraso, pode acontecer, não é? Pode acontecer, ninguém é realmente, às vezes, muito pontual. Informar a outra parte com antecedência? Não, né? Não, se for possível, não, se não for possível, avisar com antecedência devido a problemas de comunicação. Se não der para avisar antecipadamente, tá? Ou qualquer outra circunstância, avisar assim que possível e pedir uma coisinha que as pessoas parecem que não estão pedindo muito hoje. As pessoas não estão assumindo isso daqui, né? Desculpa, pedir desculpa não é feio não. Pedir desculpa é questão de humildade. Então, por favor, chegue, né? Se de repente deu um atraso, deu algum problema, por favor, me desculpe, isso realmente foi um imprevisto. O que nós podemos fazer para diminuir, né? Porque de repente ela estava esperando na hora, ela estava precisando desse produto na hora exata e não chegou. Gerou realmente um constrangimento, gerou realmente uma situação ruim, gerou prejuízo. Gerou prejuízo. Então, às vezes, eu preciso até arcar com algum tipo de din-din, de dinheiro aí para repor esse problema que aconteceu, tá bom? Isso é muito sério, por isso que é importante levar a negociação a sério. Após negociação, então, é fundamental para que outras negociações aconteçam futuramente, entendeu? A assistência técnica, né, rápida e de qualidade. Tá? Por exemplo, caso algum problema ocorra com o produto ou serviço prestado, será um grande diferencial e motivo de boas negociações no futuro a assistência, né? A qualidade que você deu com relação a esse pós-venda. Primeiro que o produto não era para ter problema. Não é? Segundo que o serviço não era para ser mal prestado, mas foi. O produto estragou, então realmente precisa de um pós-venda. Mas também o pós-venda não é só isso. Puxa, professor, não, tem mais coisa? Tem. O pós-venda é verificar se o produto ou o serviço superou as expectativas, por exemplo. Vê que coisa maravilhosa? Quando supera a expectativa, aí pronto, você está no céu. Saber qual a reação da outra pessoa, do cliente, após a negociação, também é de suma importância, como nós falamos. É necessário verificar se as expectativas foram ou não atingidas ou superadas. O bom é que sejam superadas, né? Para que você tenha um parâmetro de qualidade da sua negociação, para que você possa avaliar como está sendo a sua negociação, para no futuro melhorar, né, professor? Com certeza. Olha aí, tá aprendendo. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Pois é, tá aprendendo. Gosto de vocês, hein? Gosto de você. Vamos lá. Estas 3 etapas precisam sempre de aprofundamento, pesquisas e inovações. Quanto mais transparente e profissional você, né, se mostrar na negociação, planejando antes, atuando bem no momento da negociação e fazendo, olha, eu grifo sempre isso, né? Fazendo o acompanhamento posterior, melhor será o desenvolvimento do cooperativismo entre as partes, ok? Então lembre-se bem disso daí, tenha atenção. Variáveis básicas da negociação. Lembra que nós colocamos lá no nosso objetivo? Variáveis básicas, olha aqui, o que parece isso aqui? Né? Olha aí, olha, a coroa, né? Olha aí, ouro, né? Tem a ver com o que isso? Poder. Isso aqui, tempo, isso aqui. Então vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Na maioria das vezes, negociamos sem escolher com quem e em que momento negociar. Quanto menos esperamos, já estamos num processo de negociação. Caso não haja tempo para o preparo adequado, precisamos pelo menos entender e lembrar das 3 variáveis básicas da negociação, que são poder, lembre-se disso. Tá? Lembra para quê, professor? Para a hora da prova? Não, na hora da negociação. A prova é só ali um detalhe. Eu sei que vocês vão tirar, você vai tirar um 10 nessa prova, né? Mas o objetivo é aprender, tá? Fazer reflexão em cima disso. Poder, tempo e informação. Poder, tempo e informação. Quem tiver essas 3 coisinhas aí vai se dar muito bem. Vai ser como um leãozão aí, tá vendo? Na negociação, o poder
é uma das variáveis essenciais. Porém, é algo escasso e unilateral. Quem tem o poder pode se beneficiar dele. Quem não tem o poder pode tornar-se seu refém, ok? E existem várias formas de poder. Olha aí. Vamos procurar entender, então, o que é o poder, como se dão as relações de poder e identificar algumas de suas influências no processo de negociação e nas chances de obter o que se deseja numa negociação. Para esse cara aí, né, o Davis, tá? O poder é a percepção que cada lado tem de suas forças e fraquezas, quando se compara com o outro lado, ok? Então é fazendo uma comparação, verificando como o outro é e tal, né? Conforme o Goulart aqui, é bastante difícil diagnosticar o poder, porque é comum haver falsos positivos. Parece haver poder, o outro está blefando, né? Quem joga pôquer sabe disso. Parece haver poder quando uma empresa segue o caminho que a outra empresa deseja, tá? Então muitas vezes pode parecer realmente um blefe. Ela está seguindo o que você quer, mas na verdade ela está realmente empoderada. Como assim, professor? Calma, vamos explicar melhor. Qualquer disputa entre duas partes pode ser resolvida por meio do poder. A autoridade, né, o judiciário e assim vai. Ou da negociação entre as partes. Beneficiar-se do uso de poder ou autoridade a curto prazo, segundo esse autor aí, pode gerar sentimentos negativos e desejo de vingança, tá? Então se eu chego numa negociação porque eu tenho um poder, porque só eu vendo esse produto na região, não é? Então eu tenho poder de venda e aí eu coloco o preço que eu quiser, o outro quer negociar e eu digo não, quer comprar, compra. Se não quer, meu amigo, já era, vai embora, tem outro para comprar. Cuidado! A vida dá muitas voltas e a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Os 5 tipos de poder. Para esse nosso amigo Fresh e o Heaven aí, propõe um outro conceito de poder. Os autores sustentam que a melhor forma de avaliar o poder é considerar as 5 fontes de poder, que é recompensa, coerção, especialista, legitimidade e referência. O poder de recompensa baseia-se na crença de um indivíduo A, né, de que o outro indivíduo B tem a capacidade de conceder recompensas a ele, visando, né, a essa recompensa A se submeterá ao indivíduo B. Eita, professor, confundiu tudo aqui. Calma, você vai entender melhor. Vamos lá. Já o poder de coerção envolve o uso da ameaça e da força. Eu chego lá e olha o sapinho aí, gente, né, brigando com o outro. O poder de realmente querer influenciar através do medo a outra pessoa. O poder de... Isso, claro, eu estou explicando aqui, né? Abre aspas, tá? Não é para que você faça, por favor. É só para que entenda que existem esses tipos de negociação e, de repente, perceba se o outro está fazendo isso com você. O poder de especialista envolve a crença de que a outra parte sabe mais sobre o assunto em questão, tá vendo? Por isso que é importante se preparar, porque isso também vai mostrar para o outro que você conhece muito. Rapaz, ele conhece muito daquele boi, hein? Nossa, ele sabe até o tamanho da pata do boi, ele sabe também o tamanho do cupim, ele sabe a idade, ele sabe o tamanho do pelo do cupim. Caramba, pois é, o pelo do cupim, o tamanho do pelo que tem, né, no cupim do boi. Ele sabe muito sobre o boi. Então, isso vai dar uma vantagem, isso é poder, conhecimento. E eu quero que você realmente faça uma reflexão sobre essa questão aqui, tá? Sobre o poder de especialista. Envolve a crença de que a outra parte sabe mais sobre o assunto em questão. E essa outra parte precisa ser quem? Você. O poder de legitimidade, olha aí, geralmente envolve obrigações contratuais, condições que foram acertadas anteriormente e que afetam as relações atuais entre as duas partes. Tá? Então eu preciso realmente cumprir o que... O contrato tem o poder de colocar aqui as regras, ok? É feito regras antes, então nós temos o poder legítimo contratual. Nós temos o poder de referência, surge da identificação entre as duas partes, ou seja, saber se a outra parte tem influência que pode prejudicar ou beneficiar no futuro. Então, muito cuidado, às vezes eu estou levando vantagem nessa negociação com esse indivíduo, só que essa pessoa que está negociando comigo, ela tem influência sobre outras pessoas que nós vamos negociar no futuro. E isso pode ser
prejudicial, com certeza vai ser prejudicial, né? Eu falo pode assim, mas é só para amenizar, mas se é o outro lado perceber que está sendo prejudicado e ele tem influência sobre outras pessoas, ele vai dar referência de você, olha, não vai negociar ali com o Clébio não, viu? Por quê? Acabei de fazer uma negociação com ele e me saí muito mal, ele levou vantagem sobre tudo, não cedeu em nada, pronto, ele deu sua referência para outro e isso foi prejudicial. Lembre-se disso! Gente, relações de poder e seu impacto nas negociações. Esse mesmo ator aí, o Davis, né? O poder de negociação possui um papel importante em todo tipo de negociação, seja ele política, trabalhista ou de vendas. O autor diz ainda que em situações de negociação, tanto o comprador como o vendedor possuem poder de negociação. Claro que desde preparado. É isso aí, professor, eu entendi. A gente tem que fazer a preparação antes, né? Claro, aí você vai ter um poder de negociação, beleza? Agora, já que se definiu o poder nas negociações, vejamos cada um dos 3 poderes, né, propostos por Etzioni. Olha que bonito, né? Etzioni, vou botar o nome do meu filho. Bota o nome do seu filho aí, Etzioni, que bonito, olha lá. Né? No âmbito das negociações, o poder coercitivo, o poder manipulador e o poder normativo. Beleza? Eu espero que você se aprofunde nisso, porque na nossa aula, quanto tempo nós temos? Não muito, é muito rápido. Por isso que é importante ler. Faça um pouquinho, né, de planejamento nos seus estudos e leia mais sobre esses 3 poderes, tá bom? Vou dar algumas dicas aqui, mas vamos lá. O poder coercitivo, que utiliza a força. Bem, ocorre em uma negociação quando um dos negociadores teme represárias do outro lado. Olha, é melhor você comprar comigo, se você não comprar comigo, você não vai conseguir comprar de ninguém. Ele manipula, né? Ele tem ali total poder sobre o mercado. Lembre-se disso. O negociador poderá se submeter ao jugo de seu comprador e acabar fazendo mais concessões do que faria se o poder das duas partes fosse iguais. Então, como um tem esse poder aqui, né, coercitivo, acaba levando vantagem, tá? Então, muito cuidado. Às vezes nem é interessante entrar naquela negociação se você não tem esse poder esse poder coercitivo, ou se sabe que o outro tem esse poder muito, né, evoluído, muito grande. Poder manipulativo, baseado em recompensas. Pode ocorrer quando um vendedor precisa fazer determinado número de vendas para receber sua comissão no fim do mês, né? Olha lá, para obter essa recompensa financeira, pode fazer concessões a seus compradores, de modo a realizar muitas vendas e, enfim, obter sua comissão ao fim do mês, tá bom? Então ele acaba te fazendo comprar muito, ele acaba diminuindo, dando algumas concessões que, na verdade, interessa a quem? A ele mesmo, não a você. Acaba realmente comprando mais do que deveria. Não é? Nós temos uma aula que fala muito sobre necessidade e desejo, necessidade e desejo. Na negociação, nós temos que pautar essa negociação, claro, não é? Sobre a necessidade, tá certo? E não sobre o desejo, senão você acaba sendo manipulado. Olha aí, o poder normativo. Numa negociação, pode ser usado, por exemplo, quando um negociador acredita na boa-fé do outro. Possivelmente por já haver um relacionamento anterior, tá vendo? Houve uma negociação no passado e tal, então beleza, eu confio nele. Nesses casos, pode haver concessões baseadas na crença de que um dos lados é merecedor dela. Por exemplo, imagine que 2 empresas, uma vendedora e uma compradora, já negociaram há algum tempo. A empresa compradora, né, que sempre pagou em dia, pede à vendedora agora um prazo maior para pagar, né, um determinado mês, porque nós estamos com um problema, subiu a dívida, alguns funcionários pediram demissão ou foram demitidos, eu tive que pagar encargos, enfim, ela sempre pagou direitinho. Então, verificando o histórico da pessoa, né, verificando o histórico da empresa, verificando isso, nós podemos realmente, né, de repente, ceder, tá bom? Olha aí, ao negociar com alguém com menor poder, deve-se pensar
a longo prazo, ok? Em como essa pessoa ou empresa pode acabar se vingando. Então, muito cuidado com essa questão do poder. Hoje eu tenho poder, amanhã eu posso não ter. Ao negociar com alguém cujo poder seja maior, deve-se imaginar o que essa pessoa ou empresa pode perder na negociação. Qual o seu ponto fraco e explorá-lo de forma a diminuir essa vantagem, diminuir essa influência, diminuir esse poder. É mais difícil? Mais difícil. Requer mais estudo, mais planejamento? Com certeza. Quanto menos poder eu tiver, mais será exigido de mim na hora da negociação. No cooperativismo, é claro, o poder deve ser dosado e usado com muito equilíbrio, pois a intenção é sempre proporcionar futuras negociações. Beleza? Tempo, olha aí, eu falei até quanto tempo nós temos, né? Não muito, pois é. O tempo é uma coisa muito rara, muito difícil. Nós não conseguimos arquivar, nós não conseguimos economizar, nós não conseguimos realmente fazer ele aumentar. Não, tempo é igual para todo mundo. Segunda variável, então. Não menos importante é o tempo. Se ele está ao seu lado, pode-se dizer que você tem uma vantagem, com certeza. E é até uma vantagem de poder ter esse tempo. Logo, pode-se dizer também que você tem o poder, não é? Uma boa maneira de saber se temos tempo é identificar se a pressão que nos imposta, né, para realizar a negociação e chegar ao seu fim nos causa ansiedade. Lembra da ansiedade? O comportamento? Pois é, uma das verificações é isso. Será que eu tenho tempo? Então eu estou muito ansioso? Então cuidado, né? Os prazos são curtos, a negociação está logo em cima. Tá? Essa análise é válida tanto para as negociações pessoais como as negociações profissionais. Considerado pelos maiores autores de negociação como um dos 3 pilares da sustentação da negociação, o tempo é também, para alguns autores, o mais importante, tá? Suplantando até mesmo o poder e a informação. Quem tem esse tempo, segundo alguns autores, tem mais poder, né? E é melhor até do que a informação. O tempo é cada vez mais um fator que as empresas precisam gerenciar. Existem estudos sobre tempo e movimento, tempo e mercado. A ideia de que os produtos envelhecem ou amadurecem também gera pressões no dia a dia. Então o tempo hoje precisa ser considerado. Considere esta pequena história. Vamos lá. Então eu peço agora que você respire fundo, que você pode até fechar os olhos e imagina o que eu estou falando agora. Cruzando o deserto, um viajante viu um beduíno sentado no pé de uma tamareira. A pouca distância repousavam seus camelos, pesadamente carregados, com objetos de valor. O viajante, observando que o árabe estava absorto e muito preocupado, dirigiu-lhe a seguinte pergunta: em que posso ser útil ao prezado companheiro? Ah, respondeu o árabe, estou muito aflito, porque acabo de perder a mais preciosa das joias. Que joia rara é essa? Perguntou o viajante. Bem, era uma joia como não se voltará a fazer outra. Estava talhada com um pedaço de pedra da vida e tinha sido confeccionada na oficina do tempo. Era adornada com 24 brilhantes, ao redor dos quais se agrupavam 60 pedras de menor tamanho. Mas com o dinheiro que o senhor possui, é possível mandar confeccionar outra joia similar, com certeza? Infelizmente, meu amigo, respondeu com tristeza o beduíno, a joia perdida não poderá jamais ser recuperada, pois era um dia. Entendeu essa historinha? É forte, né? Então a perguntinha que não quer calar: quanto tempo você já tem perdido? Não é? Que fortuna incalculável você já esbanjou? Professor, eu sou muito novo, não perdi muito tempo, não. Você se engana, se engana. Daqui a pouco passa muito rápido, não é? Hoje eu estou com 44 anos, graças a Deus, muito bem vivido. E eu espero que também seja assim com você. Então, tudo é uma negociação e esse tempo que você terá na negociação é precioso. Pare agora e pense um pouco. Ouça o tempo.
Ele está passando. Né? Começamos a aula e ela já está quase entrando na fase agora de você fazer exercício. Talvez não dê nem tempo da gente finalizar isso aqui. Na volta do exercício eu termino esses slides. Está vendo como o tempo é? O tempo está em todos os lugares. Não temos poder sobre o tempo. Não podemos dominá-lo. Contudo, podemos o quê? Podemos o quê? Administrá-lo. Parabéns se você já administra o teu tempo. Grande parte dos erros, então, né, e maus resultados de negociação consiste na falha e na falta, né, e na deficiência com relação à paciência e controle emocional. Quando o negociador não sabe esperar o momento final da negociação, o tempo certo, e se apressa dando o passo final. Tá vendo? Se ficasse um pouco mais, se você realmente não fosse tão ansioso, poderia ter reduzido o preço, não é? Na hora de você tentar comprar alguma coisa, ou até mesmo ter elevado um pouco mais, não é? O preço, o valor do produto, se tivesse esperado um pouco mais. Outro erro muito comum é quando o negociador toma decisões precipitadas por achar que não terá mais tempo, pois acredita, né, nos prazos e limites divulgados pela outra parte. Uma dica é, sempre duvide do prazo final, tá? Avaliando os riscos que eventualmente, né, perdê-lo. Então busque informações. Às vezes a outra pessoa que está negociando com você diz assim, olha, eu não tenho tempo para ficar negociando aqui, tá? Você não tem tempo? Então tudo bem, né? Aí tem que ver se você pode falar isso. Não tem tempo? Então tudo bem. Você pode voltar quando tiver mais tempo, eu vou verificar outros fornecedores, eu vou verificar outras negociações. Aí o outro fala, ih, rapaz, o cara tem tempo, né? Não, então peraí, vamos negociar um pouquinho mais. Qual o prazo que o senhor quer? Tá vendo? Então tome muito cuidado com relação ao tempo. O tempo interfere nas negociações. Isso pode ser positivo ou negativo. Depende das circunstâncias, né? Eu tenho tempo para negociar, mas a negociação não satisfaz as necessidades para ser fechada. Assim, peço para tomar a decisão em alguns dias. Então, se eu tenho tempo, eu vou avaliar para depois fechar a negociação. O contrário também pode acontecer. A negociação está sem tempo, próxima de um acordo que nos favoreça. E o outro negociador pede algum tempo, o que traz novos argumentos que atrapalham a negociação ou prejudicam as metas. Se você realmente tiver, né, bala na agulha ali, se você realmente tiver poder sobre essa questão, ou, por exemplo, tiver outro vendedor, né, outro comprador para seu produto, então você pode dizer, olha, eu não tenho tempo, infelizmente a negociação não dá para andar, se o senhor quiser realmente nesses termos, é desta forma, se não, nós finalizamos por aqui. E espera a resposta do outro. Enfim, se numa negociação você não puder controlar o tempo, administrar o tempo, verificar o seu tempo, planejar o seu tempo, o que regularmente acontece, né, infelizmente, trate de controlar a si mesmo, não mostrar essa ansiedade. Trabalhe seu controle emocional para saber a hora certa de dar o bote. Invista em sua resiliência. Sabe o que é resiliência? Não, professor, não sei o que é resiliência não. Então vai procurar, vai ler, vai verificar o que é resiliência, né? É uma palavra que tem tudo a ver com se recompor, né? Tá vendo a figura aí, ó, fortão aqui, né? Uma hora a gente tá triste, uma hora a gente tá fraco, mas aí de repente vem a resiliência e a gente tá forte de novo. Isso é resiliência, mas procura lá, verifique, ou seja, a sua capacidade de conviver com os riscos de perder o negócio. O tempo e sua resiliência te farão mais forte. Acredite nisso. O tempo, né, e algumas derrotas te farão mais forte também. Informação. Tá vendo aí? Última e não menos importante. Nós hoje falamos que a informação é a alma do negócio, né? Hoje nós precisamos realmente entender das coisas. Somos impactados por diversas informações a todo momento, 24 horas por dia. Saber separar as úteis das descartáveis é essencial para que apenas as úteis sejam utilizadas na negociação. Informação
Informações imprecisas sobre a outra parte podem confundir e prejudicar o processo de negociação. Por falar em informação, professora Regina, que informações nós estamos tendo aí? Tem alguma informação sobre os nossos alunos? Temos sim, professor. Olha só, lá na escola Maria Rosa do Espigão do Oeste, estão todos ligadinhos, né? Recebi aqui uma foto da turma. Que bom que vocês estão aí prestando atenção na aula e fazendo as anotações de vocês, né? É muito bom. Então, tem várias escolas que continuam ainda sem sinal, né? Mas tem muitas escolas ligadinhas e com certeza os alunos estão aí prestando atenção na aula, né? E falou, olha só, professor, o professor é um artista. Os alunos da escola Laurinda Groff estão ligados. Então, que bom que vocês estão aí ligadinhos e aprendendo mais sobre técnicas de negociação. Legal, e informação é fundamental. Se de repente algum sinal não está indo agora, com certeza a informação dessa aula vai chegar para você. Mas claro, é preciso procurar, é preciso realmente ter persistência, perseverança. Não desista com as dificuldades que acontecem, ok? Isso é fundamental para o seu crescimento profissional e, claro, pessoal. Vamos voltar lá para a informação, olha aí. Quanto melhor for a qualidade da informação, maior for a quantidade também da informação sobre a outra parte, sobre o produto, sobre o mercado, enfim, sobre tudo que envolve a negociação, né, em que estamos inseridos, mais preparados estaremos para negociar. Logo também, se pode dizer que quem tem informação também tem essa coisinha chamada o quê? Poder. Então deixo claro aqui que as melhores formas de poder, olha lá, tempo e informação. Melhor do que ter poder, por exemplo, de força, né? De querer chegar lá batendo, de querer chegar lá com coerção, de querer realmente humilhar a outra pessoa. Não, vamos trabalhar mais esse poder da informação e esse poder do tempo. Olha aí, ainda na visão desse nosso autor aqui, né, Martinelli, diz o seguinte: nas novas informações podem decorrer da negociação. Novas informações na hora da negociação elas podem acontecer. Portanto, saber lidar com novas informações faz parte de uma boa negociação. Lembramos que o autor defende a negociação clássica, ganha-ganha, onde todos ganham na negociação e não a ganha-perde, que é também um dos objetivos do cooperativismo. O que, professor, o ganha-perde? Não, eu não falei isso. Eu falei que o ganha-ganha no cooperativismo é o nosso objetivo. Todo mundo tem que ganhar, tá certo? Uma vez que este conceito busca a satisfação de ambos no cooperativismo. Olha aí, uma dica valiosa para obter informações consiste na simples ação de ouvir. Ouvir. Para um pouco e pensa, será que eu estou realmente conseguindo ouvir tudo o que eu preciso ouvir? Na hora que o professor está falando, não é? Na hora que eu estou caminhando, na hora que eu estou assistindo televisão, na hora que eu estou buscando informações, preciso ouvir. Muitos confundem ouvir com escutar. Vixe, professor, agora eu me ferrei. Por quê? Não, calma, vou explicar, olha aí. Quando se escuta, canaliza-se a interpretação, porém, quando se ouve, é possível passar uma informação da mesma forma como foi, né? Como foi recebida. Numa negociação, estar atento à outra parte que a outra tem a dizer, ouvir suas necessidades, pressões, prazos, não é? Pode ser tão importante para a negociação quanto a coleta anterior de informação. Então, peraí. Eu busco informações para chegar na negociação, certo? Certo, é isso aí, tá corretíssimo. Mas, professor, na hora da negociação ainda posso ter informações? Claro, com certeza. Como é que ela está conversando? Como é que está o emocional dela? Como é que é a pressão? Forma dela vestir? Jeito de falar? Tudo isso são informações que vão ser relevantes para você na hora da negociação. Façamos um teste. Numa próxima conversa informal ou numa negociação, fique alguns minutos sem falar, apenas ouvindo a outra parte. Isso pode ser mais desafiador do que aparenta, tá certo? Porque a gente fala muito, né?
A gente às vezes quer falar mais do que o outro. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu chego pra ele e falo assim, meu amigo, eu tenho uma coisa pra te falar. Fala, eu já sei o que é, mais ou menos. É isso aí. Eu falei, não, eu quero falar ainda. É que eu estava indo para o carro, para o trabalho. Já sei, o carro pregou o carro, não sei o que. Gente, até gagueja, cospe na gente, não consegue nem parar de falar. Então, eu sei que você não é assim, né? Você é uma pessoa mais calma, mais relaxada, né? Quanto tempo nós temos? Ai, meu pai do céu, o tempo tá passando, então deixa eu falar mais rápido. Vamos lá. Olha aí, pode ser mais desafiador do que aparenta. Além de ouvirmos o que está sendo dito, a comunicação não verbal, sabe o que é isso aqui? Tem um livrinho chamado Corpo Fala. Anota aí o nome do livro. O Corpo Fala. Procura na internet, procura em algum lugar. Não é? Isso também é forma de comunicação. É outra maneira de coletar informações. Os movimentos faciais, os gestos, os olhares podem revelar informações importantes no momento da negociação. Saber identificá-los é um diferencial. Já conversou com algumas pessoas que às vezes é assim, ó. Ela tá conversando com você aqui e ela fica assim, né? Conversa com você e olha o relógio. E tá, não sei o que, e olha o relógio. Não sei o que. O corpo dela tá falando que ela tá sem tempo, que ela tá sem tempo. Eu tenho amigos assim. Eu dou a dica que eu tenho que ir embora e tal, e ele fica lá conversando e não verifica que eu tô querendo ir embora. Você tá conversando com uma pessoa e ela tá de braço cruzado. Ela pode até estar prestando atenção, mas ela não quer nenhum envolvimento. Enfim, existem várias formas de comunicação corporal que nós precisamos estar atentos, ok? Então, cadê? Segundo o nosso amigo aqui, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui, isso. Então, precisamos estar atentos a essas informações não verbais. Dá uma olhada aonde você estiver agora e verifica algumas informações, não precisa falar, por favor, não precisa falar. Mas dá uma olhada onde você está agora, veja se você tem alguma pessoa perto de você e tente procurar a informação que ela está passando. Às vezes a informação que ela está passando, por exemplo, pode estar da forma de sentar. Ela pode estar meio jogada na cadeira, né? E aí você nota logo, ih, rapaz, eu acho que não está prestando muita atenção, está meio relaxada ali, né? Não sei o quê. Outra de repente, ela está com a roupa um pouco amassada. Aí você fala, opa, de duas uma, ou faltou energia lá, não conseguiu passar a roupa, ou então é uma pessoa que no seu dia a dia não tem muito cuidado com a roupa. E informação, tá vendo? Não verbal. Tome muito cuidado, principalmente na hora que você for da negociação, para não passar informações que muitas vezes não são informações verdadeiras. Quer ver? Eu estou aqui com você e de repente para falar sobre negociação ou para falar sobre motivação, fica mais claro, né? E eu chego para você assim, né? Hoje nós vamos falar sobre motivação. Motivação é uma coisa muito boa para o ser humano, porque a motivação ela dá ânimo para a vida. E a gente tem que ter muito ânimo para a vida, sabe? Porque a vida é uma coisa muito boa. Muito boa a vida. A vida é boa de... Que informação eu estou passando? Que informação eu estou passando? Você está olhando, está vendo, e parece que o que eu estou falando não tá encaixando com o meu comportamento, né? O diferente disso, hoje nós vamos falar sobre motivação aqui, gente, e eu espero que nessa nossa aula eu consiga dar estímulos para que você se motive, para que você realmente consiga viver uma vida melhor. Tá vendo? Você está passando isso de corpo, alma, presença, tá certo? E olha lá, finalizando aí o nosso slide, diz o seguinte: trabalhar com as 3 variáveis básicas da negociação: poder, tempo e informação deve fazer parte de nosso planejamento de negociação. Gravem isso. Isto é, devemos nos preparar considerando-as, né, e na medida do possível, claro, controlando-as para criar oportunidade de sucesso e fortalecimento de nossas alternativas, caso a negociação não caminhe como planejamos. Então eu preciso ter bem claro o que eu tenho de poder, o que eu tenho de tempo e o que eu tenho de informação, tá bom? Segundo o nosso amigo Martinelli, tá? Almeida, pelo menos 2 variáveis básicas precisam estar presentes num processo de negociação, tá bom? E isso daí nós vamos ver daqui a pouquinho quando voltar do exercício. Preste muita atenção na hora que estiver fazendo, tá? O nosso teste. E você vai se surpreender. Como pela falta de atenção não vai conseguir responder todas. Legal, obrigado!
Legal, voltamos, hein? Deixa eu dar uma explicação aqui. Foi moleza, não foi? Ou não? Parou, hein? Não pode mais responder, tá? Parou, seja honesto, seja honesta, por favor, pare, não mexa mais. Até vira, porque eu vou voltar no slide anterior para finalizar a nossa aula e aí começamos com a apresentação. Tá certo? Começamos com as respostas corretas para essas nossas perguntas, que é um teste de atenção, ok? Vamos lá no nosso slide, então. Segundo o nosso amigo aqui, né, Martinelli e Almeida, 98, pelo menos duas variáveis básicas precisam estar presentes num processo de negociação. Então, se for perguntado na prova quantas variáveis básicas são necessárias, não é, num processo, necessárias, não precisa colocar as três, as necessárias, pelo menos duas necessidades, né, duas variáveis, né, são necessárias numa negociação. Pode ser poder, tempo, pode ser informação, não é, e de repente o poder, tá? O tempo, e assim vai. Por isso, é muito importante identificar, num primeiro momento, quem tem poder na negociação. Obter essa informação já é um bom início. Afinal, quem tem informação também tem o quê? Poder. Muito bem. O tempo, quando houver, isso é muito importante, será favorável àquele que estiver mais organizado. Então, verificando que a organização é fundamental quando se tem tempo. Se você tem tempo, se organize, tá certo? Se você tem tempo, organize as suas coisas, organize o seu material, organize tudo que você precisa organizar. Porque, às vezes, o que acontece? Chega uma oportunidade. E oportunidade é o quê? Oportunidade é preparação, né? Mas atitude. Você está preparado para aquilo que está acontecendo e tem a atitude de ir lá e fazer. Muitas vezes a negociação é desta forma, tá bom? Deixa eu explicar uma coisinha para você, então. O nosso teste, a nossa atividade de sala, quando eu passo atividade de sala, quando eu passo atividade e os meus alunos estão na sala, olha só o que eu faço. Eu entrego a folha para eles, virada, de costas, sem ninguém ver, entrego para todo mundo, coloco uma música bem agitada, coloco um vídeo bem agitado, faço aquele fuzuê na sala e fico dançando, e fico brincando, e fico não sei o que, chamando a atenção, e fico falando e tudo mais, e eles ficam, professor, pelo amor de Deus, pare de falar, professor, não consigo, professor. Pois é, mas é isso mesmo, o objetivo é esse, é ter atenção num ambiente tumultuado, é ter atenção num ambiente que realmente está cheio de conflitos, tá bom? Então vocês tiveram aí 30 minutinhos para fazer, olha que moleza, eu espero que todos, né, todos os exercícios, todas as questões tenham sido bem respondidas e respondidas corretamente. Então vamos lá, primeira, olha lá, primeira questão. Escreva seu nome no quadrado abaixo. Parabéns, você que escreveu o nome no quadrado abaixo, porque na verdade não é um quadrado, isso é o quê? Um retângulo. Então já acabou, né? Já começou errando aí, já acabou aquela oportunidade de conseguir fazer tudo corretamente. E aí, professora Regina, teve gente que escreveu o nome no quadrado abaixo? Teve, muita gente, mas eu recebi um aqui que colocou aqui que eu saiba, isso aqui não é um quadrado, é um retângulo. Parabéns. Então você salvou um. Muito bem, parabéns, parabéns. É isso aí, está atento. Mas vamos ver na segunda ali, se consegue, né? Olha lá, segunda. Portugal tem 7 de setembro? E aí, o que você acha, hein? O que você acredita? Tem ou não tem? Tem 7 de setembro, todo o país que adotou o calendário grego, romano, lá, aquelas paradas todas lá, tem 7 de setembro, 8 de setembro, 9 de setembro, 6 de setembro, 5 de setembro. O que não tem é a independência do Brasil, feriado, independência do Brasil, não é isso que se comemora? Pois é, alguém acertou aí, professora Regina? Sim, acertou. Teve gente que colocou que sim, que existe o 7 de setembro, né? Mas algumas pessoas falaram que não tem 7 de setembro. Tá vendo? Falta de atenção. Entendeu, então, por que existe 7 de setembro? Pois é, outra perguntinha maravilhosa. Alguns meses do ano têm 30 dias, outros 31. Quantos tem 28 dias? Então essa resposta, o que responderam, professora? Todos os meses têm 28 dias. Outros colocaram apenas um mês. Gente, muito cuidado. A pergunta é bem clara. Quantos tem 28 dias? Não é quantos só tem 28 dias, tá certo? Ou 29 dias, não.
todos têm 28 dias, nem todos têm 30 dias, nem todos têm 31 dias, então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Fevereiro, por exemplo, não tem 30 dias, tem 29 dias, tem que tomar cuidado, tá bom? A pergunta é clara, alguns meses do ano tem 30 dias, outros têm 31, quantos têm 28? Todos os meses têm 28 dias. Próxima perguntinha, tá vendo a falta de atenção? Eu sei, né? Tem gente que tá dizendo, meu pai do céu, como é que eu errei essa questãozinha? Como é que eu errei essa... Vamos lá, próxima, então não acabou ainda não. Se você tivesse um fósforo na caixa e entrasse num quarto escuro e muito frio, onde houvesse uma lamparina e querosene, um aquecedor a gás e um feixe de lenha seca, o que você acenderia primeiro? O que falaram aí, professor? Alguém falou? Fósforo. Olha aí o fósforo, que coisa maravilhosa. Teve gente que respondeu, Foi o feixe de linha seca, professor. Foi a lamparina, professor. não, a primeira coisa que você faz é acender o fósforo. Acertou? Se acertou, parabéns. Se errou, falta de atenção. O exercício parece brincadeira, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque na negociação são essas coisinhas que eu estou mostrando aqui que fazem a diferença na hora da negociação. A falta de atenção ou a atenção, beleza? Próxima perguntinha. Se o médico lhe receitasse 3 comprimidos para você tomar um a cada meia hora, em quanto tempo acabariam os comprimidos? Eu sei que tem gente que falou 1h30, 90 minutos, não é mais nem 1h30 e nem 90 minutos, são 60 minutos ou 1 hora. Presta atenção aqui comigo. Você tem 3 comprimidos. Você vai tomar 1 a cada meia hora. Então eu estou aqui do ladinho. Eu vou tomar o primeiro. Gluc! Passou meia hora. Eu tomo o segundo. Truc! Passou mais meia hora. Eu tomo o terceiro. Truc! O que passou então? Passou 1 hora. Eu não espero meia hora para tomar o primeiro e nem conto meia hora depois que eu tomo o terceiro. Entendeu? Falta de atenção. Entenderam lá, Regina? Professora Regina? Então, alguns colocaram 1 hora, certo? Parabéns. E outros colocaram 1h30. Parabéns, tá vendo como as pessoas erram? Tá vendo como tem gente que não prestou atenção? Tem gente que não acertou nenhuma ainda. Nenhuma ainda. Ai, meu pai do céu, isso não é possível. Vamos lá. Não, é possível sim. E você está vendo que todas essas questões, até agora, você saberia responder. Se tivesse tido um pouquinho mais de quê? De quê? De atenção. Sexta questão, olha lá que coisa maravilhosa. Um fazendeiro tinha 17 vacas, todas exceto 9 morreram. Quantas vacas sobraram? Nenhuma, professor. Todas morreram. Para com isso, tá dizendo ali, o próprio enunciado já está dizendo. Um fazendeiro tinha 17 vacas, todas, vírgula, exceto 9, vírgula, morreram. Então sobraram 9 vacas. Professora Regina, tem alguém que respondeu corretamente? Teve gente que respondeu corretamente, teve gente que respondeu que 1, pois 9 é o nome da vaca. Entendeu? Ô, meu pai, o povo é criativo, hein? O povo é muito criativo, mas não é essa a resposta correta. Tenha mais atenção. Apesar da criatividade, valeu, gostei da criatividade, parabéns, mas não acertou, tá certo? Errou as outras 8, então são 9 vacas não morreram. Sétima questão, vamos lá para a sétima questão. Se você partisse de São Paulo dirigindo um ônibus com 18 pessoas, parasse do Rio de Janeiro para descer em 10 e subir em 12 e chegasse a Vitória às 20 horas do dia seguinte, qual seria o nome do motorista? Eu sei que algum colocou aí Vincentino, outro Trintino, outro não sei o que e tal. Pela numerologia, esse nome aqui tá errado. O nome correto é o seu nome, tá escrito ali. Se você partisse de São Paulo dirigindo um ônibus e no final, qual seria o nome do motorista? Em nenhum momento ele fala que o motorista desceu. Então, o nome é o seu mesmo. O que estão falando aí, professora Regina? Então, alguns aqui eu não consegui entender muito, né? Aí um colocou aqui o nome do própria pessoa, ou seja, o seu nome. Outro escreveu o próprio nome, como a Adriana, que tá eu li certo. aqui, né? Então, eles foram no caminho certo. Beleza, tá? Eu sei que esses nomes aí que não deu para entender é porque realmente ficou na numerologia, né? Tentando ali achar um número dentro do zodíaco, da numerologia e tal. Não, tá vendo a falta de atenção? Se você partisse de São Paulo dirigindo um ônibus. Olha lá, próxima questão.
Se você errar essa daqui, por favor, procure lá a sua paróquia, volte para a catequese, para a escola dominical, né? Veja com seu pastor, por favor, porque é inadmissível não saber quantos animais de cada espécie Moisés levou a bordo da arca. Quantos animais? Vamos lá, quantos, professora Regina? Uma. Olha aí, meu pai do céu. Nenhum. Por quê? Porque a arca não é de Moisés, a arca é de Noé. Puxa vida, é mesmo, tá escrito ali quantos animais de cada espécie? Moisés! Não, a arca não é de Moisés, a arca é de Noé. Então, por favor, tenha mais atenção na hora de responder. Eu sei que vocês estão rindo aí, né? Sei que um tá rindo, olhando pro outro, tá fazendo, né? Mas meu pai, como é que eu errei isso daqui? Como é que eu posso ter errado? Tá vendo? É a falta de atenção. Muitas vezes, tá até conversando com a professora Regina aqui no intervalo, né? É mais doloroso você errar numa negociação pela falta de atenção. Você se planejou, você se organizou, você tem tempo e pela falta de atenção não conseguiu negociar bem. O pessoal fala, nossa, você tinha tudo para fechar essa negociação, o que te faltou foi a atenção. É mais doloroso do que errar por não conhecer. Por não conhecer, a pessoa ainda até releva, né? Não, tudo bem, da próxima eu vou aprender, eu vou estudar mais e vou conseguir. No teste aqui, você está vendo que todas as respostas você tem condições de acertar, tá bom? Então, quantos animais? Nenhum, porque a arca é de Noé. Próxima pergunta. Sério, hein? Pela legislação brasileira, se um pato botasse o ovo no quintal do vizinho, a quem pertenceria o ovo? A quem, professora Regina? Ao pato. Foi? Pois é, colocaram o pato. Dançaram, pagaram o pato então. Por quê? Porque o pato não bota ovo. Gente, eu crio galinha, eu crio pato, eu crio peru, eu crio um monte de coisa. E até hoje não vi um galo botar um ovo, não vi uma galinha. Galinha eu já vi, né? Não vi um pato botar ovo. Então tá errada a resposta. Não é um pato, não é? A resposta é nenhum. A ninguém pertenceria esse ovo. Por quê? Porque pato não bota ovo. Mas a pergunta é persistente. A pergunta realmente merece uma resposta. Porque se ao contrário fosse uma pata, né, pela legislação brasileira, se uma pata botasse um ovo no quintal do vizinho, a quem pertenceria o ovo? Atenção, hein? Tudo que cai no quintal do vizinho pertence ao vizinho. Para tirar, tem que chamar o vizinho, tem que explicar. Olha, esse ovo aí, não vai dizer que é da pata, por favor, viu? Porque a pata nem sabe que existe. Já pensou a pata indo no cartório lá? Ah, eu vim aqui registrar o meu ovinho, então não, para com isso, tá bom? Então, pela legislação brasileira, tudo que cai no quintal do vizinho é do vizinho. Tome muito cuidado com isso. Próxima questão. Olha aí. Cadê? Décima. O rato roeu a roupa vermelha e rara do rei de Roma. Quantos R's tem isso? 1, 2, 3, 4... Quantos responderam aí, professora Regina? Falaram 8. Eita caramba, deixa eu contar para ver se realmente é, porque isso requer muita atenção, tá? O rato roeu... Mas peraí, tem um ponto ali. Tem um ponto, então essa frase não tem nada a ver com a pergunta. O rato roeu a roupa vermelha e rara do rei de Roma. Não tem nada a ver, professor. Não, porque tem um ponto. O que ele está perguntando é, quantos R's tem isso? Isso tem R, professora Regina? Não. Não tem R. Então a resposta correta qual é? Nenhum. Não acredito não, professor. Olha a minha cara de espantado, professor, de bobo, de besta, de leso, professor. Pois é, parece brincadeira. Mas, mais uma vez, errou por falta de atenção. Levanta a mão aí quem acertou tudo até agora, hein? Quem acertou tudo? Você acertou tudo? Se acertou, parabéns, está prestando atenção. Se não acertou, prepare-se, veja-se, ouça-se, escute-se, né? Para que tenha mais atenção. Vamos lá, quase finalizando aqui o nosso momento. Questão 11. Essa é complicada, hein? Essa tem que fazer até uma verificação na árvore genealógica, né? Olha lá, o que você é da sogra da mulher do seu irmão. Vixe, professor, repeat please, repeat please. Pois é, o que você é da sogra da mulher do seu irmão? Ou você é filho ou você é filha, dependendo, né, do seu sexo. Então, por favor, tá? Entendeu? Então, vamos lá. O seu irmão, ele tem uma mulher. Essa mulher dele tem uma sogra. Essa mulher dele tem uma sogra. Quem é a sogra? É a mãe do seu irmão. Ah, meu irmão é. Então, se é a mãe do meu irmão, é a minha mamãe também. Então, eu sou filho ou filha, entenderam? O que responderam aí, professora? Então, alguns colocaram aqui que foi a mãe
Outros colocaram que era os filhos. Então, é filho ou filha. Alguns entenderam, outros não conseguiram entender completamente. Pela falta de tempo? Não sei. Vocês tiveram aí 30 minutos para fazer, hein? E é mais grave, lembram? Quando eu faço isso na sala de aula, eu coloco música, eu fico dançando, eu fico gritando e eles têm 5 minutinhos, tá certo? Vocês tiveram mais tempo, então prestem atenção. Prestem atenção em todas as situações no caso de uma negociação. Mas na vida também é muito importante. No final, eu vou contar uma historinha sobre essa questão de ter atenção, tá bom? Olha aí. A questão 12 diz o seguinte: antigamente, como se soletrava Bahia? E agora? Então vamos lá. Antigamente, como se soletrava Bahia? Bahia. Beleza. E agora? Agora, são perguntas diferentes, tá certo? Não quer dizer como se soletra Bahia agora, não, tem 2 pontos de interrogações ali, então precisam respeitar esses 2 pontos. Então a primeira pergunta é relacionada à Bahia, a segunda pergunta é relacionada a agora. Então, como soletrava Bahia antigamente? Bahia. E agora? Agora. Beleza? Parece besteira, né? Pois é, mas é verdade. Errei novamente? Puxa vida. Continuando, vamos lá. Questão 13. Essa daqui eu vou até pro quadro, hein? Questão 13. Corte o bolo em 8 partes, usando 3 cortes. Então, atenção, hein? Tá aqui a bolinha. Então, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Ah, professor, peraí, tá dizendo 3 cortes ali, professor. O senhor fez um círculo no meio, professor. Sim, o círculo não é corte, não. O círculo não é corte, não. Em algum momento na pergunta, dá uma olhada na pergunta. Em algum momento na pergunta, está dizendo corte o bolo em 8 partes, usando 3 retas. Não está dizendo. Professor, mas não está do mesmo tamanho, professor. Não tem problema, porque outro bolo poderia ser feito dessa forma, ó. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, não é? Tem gente que fez assim também, e a terceira faz assim, tá vendo? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Professor, mas não está do mesmo tamanho não, professor. Vamos à questão novamente, falta de atenção. Corte o bolo em 8 partes. Está dizendo igual? Tá dizendo igual? Não tá dizendo igual e muito menos que tem que ser reto, né? As meninas aí, por exemplo, e os meninos também que gostam de fazer bolo, né? Estão vendo que na hora de cortar o bolo, todo mundo faz isso, né? Quando vai cortar um bolo redondo, corta no meio e depois vem cortando direitinho. Alguém acertou aí, professora? Acertou. Sério? Acertaram. Bastante pessoas acertaram. O primeiro exemplo ou o segundo exemplo? O primeiro. O primeiro lá, né? O Primeiro. primeiro faz tchan, o segundo faz tchum e corta no Isso. meio. Parabéns, olha, muitos erram. A maioria dos alunos que eu aplico isso daqui não consegue acertar essa questão do bolo aí. Parabéns vocês, né? Que tem ainda essa noção do que é fazer bolo, de como cortar o bolo. Muito bem, parabéns. Vamos, tem mais uma questão aqui? Olha só, 14ª questão. É a 14ª e a 10ª, né? Essa daqui eu gostaria que todo mundo fizesse em coro. Se pudesse fazer em coro aí na sua sala, né? Chamar as pessoas para responderem juntos aqui também, porque essa pergunta é muito séria, né? Tem a ver com família. Então, olha lá, a mãe de Mariazinha tem 5 filhos. O primeiro é o quê? Lalá. O segundo, Lelé, Lili, Loló e... Eu sei que tem muita gente que colocou Lulu aí, viu? Colocou Lulu sim, que eu sei, mas não é, é Mariazinha, a mãe, né? A mãe de Mariazinha, gente, tem 5 filhos, Lalá, Lelé, Lili, Loló, e somando, claro, Mariazinha dão 5 filhinhos, beleza? Eu sei que alguns não acertaram tudo, realmente ficou faltando algumas coisinhas, mas não perca, né, a sua motivação, não fique triste, saiba que você pode aprender e aprender sempre cada vez mais. Lembre-se da atividade, tá? O nome da atividade então é questionário, período de 7 a 28/8, por favor, não deixe de fazer, tenha compromisso, você ainda tem tempo para fazer isso daí. Então se você tem tempo, você tem poder, então por favor, faça isso daí, beleza? Então eu quero finalizar rapidinho aqui contando uma história. Tinha um mestre e um discípulo andando pela floresta e tinha acabado de chover. E o mestre viu um escorpião se afogando numa poça d'água. O que o mestre fez? Foi lá e rapidamente pegou o escorpião com a mão. O escorpião, ao subir da mão,
picou o mestre. O mestre jogou o escorpião novamente na água e ele continuou se afogando. E o que aconteceu? O mestre foi lá, né, sacudiu a mão, né, meio que ajeitou a mão, chupou assim e tal, tudo mais, e pegou um graveto e voltou lá para salvar o escorpião. O escorpião subiu no graveto e foi subindo para a mão do mestre para querer picar o mestre. O mestre foi lá e colocou o escorpião no arbusto e salvou o escorpião. O discípulo que estava olhando não entendeu muito bem a situação e falou: ô mestre, tá ficando maluco, mestre? O senhor foi lá, pegou o escorpião, por favor, qual é? O mestre foi simples e disse: discípulo, eu agi da forma de ser humano. E o ser humano é assim, ele salva. E ele agiu da forma de ser escorpião. Pensa nisso, tenha atenção na sua vida e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, professora Regina. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, Jacó. Beleza? Educação à distância, mudando realidades.